Faz uns 2 anos que eu comecei a planejar um artigo para o meu blog, o qual, por antecipação, eu chamei de Vitória das Trevas. O tempo passou e eu resolvi fazer um vídeo a respeito disso. Quer dizer, em vez de escrever um longo texto, que eu acho que muitas pessoas não leriam, resolvi fazer isso aqui, para que quem sabe assim tenha mais alcance. O que seria a Vitória das Trevas? O que é a Vitória das Trevas? Trata-se da cidade no fundo do poço. Pior do que estava em 2014, pior do que estava no passado. Pois Peruíbe hoje é isso. É esse município literalmente no fundo do poço. É o que temos agora. As pessoas, normalmente nas redes sociais, elas costumam falar da situação bem precária em que a cidade se encontra agora. Elas reclamam dos buracos nas ruas, elas reclamam do mato crescendo nos terrenos, elas reclamam dos canais assoreados, algo que aliás eu já reclamei também através dos meus vídeos. Reclamam dos alagamentos, que eu já filmei, reclamam das enchentes, e por aí vai. Reclamam desses vários problemas que têm se agravado de 2014 para cá, de antes até para cá. Mas quando eu falo em Vitória das Trevas, eu me refiro aos efeitos da recessão brasileira nesta cidade. Quer dizer, não basta os problemas internos. Existem também essas questões externas, que de certa forma, dessas questões externas, que também nos afetam. Pois, como já disse antes, algo que muita gente não gosta de pensar é que Peruíbe faz parte do Brasil e os problemas brasileiros também são problemas peribenses. É isso. Também são. A inflação também é um problema nosso, a recessão também é um problema nosso, o desgoverno federal também é um problema nosso, esse verdadeiro fim de feira do governo Dilma é um problema nosso. Por mais que algumas pessoas não queiram falar, sempre com aquele papinho, né? Do tipo, primeiro nós temos que resolver os problemas de Peruíbe, para depois ver outras coisas. Sempre aquela coisinha que para mim não faz o menor sentido, não tem nexo. Eu nunca vi sentido nisso. É sempre isso. É como se algumas pessoas não quisessem discutir os problemas nacionais. Ou não quisessem criticar a dona Dilma, né? Porque também tem essa questão de criticarmos a presidente da República. Pois é, bom, já tratei disso em outros carnavais. Pois bem, o nosso município ele é muito dependente do turismo de verão. Ora, nesse cenário em que o país já tem mais de 10 milhões de desempregados e esse número tende a crescer consideravelmente, quantos veranistas habituais que recebemos todos os anos que hoje já tem grandes dificuldades de continuar a visitar esta cidade? Pois é. Quem lembra da última temporada de verão sabe o quanto ela foi fraca. Sabe o quanto a cidade foi tão assim, desprestigiada em visitantes. Ou pessoas que vieram aqui, mas não gostaram mesmo quanto em outros anos. Ora, isso é um reflexo da crise. E o problema é que este município ele não está preparado para isso. Por quê? Peruíbe se tornou muito, mas muito dependente do turismo veraneio. E nesse ambiente recessivo, esse tipo de atividade tende a se considerar supérflua para muitos. Pois é. Ou seja, perderemos visitantes e outros visitantes habituais só virão para cá porque tem imóveis aqui, né? E porque se esforçarão em gastar o menos possível quando os visitarem. Aí é que está. Essa é a tendência natural. E a cidade, é claro, tende a sofrer por isso. Ou seja, Peruíbe se baseou muito em uma única atividade econômica, extremamente dependente de uma única atividade. Aí é que está. O turismo. Turismo de verão, turismo de praia, muito dependente. E o resultado temos aí. As pessoas tendem a cortar atividades que consideram supérfluas. E o turismo de verão não tende a ser favorecido nesse cenário recessivo que vem aí. Veja, eu nem estou falando de inflação.
Estou me referindo à recessão. Estou me referindo a um dos grandes efeitos da recessão, que é o desemprego em massa. Algo que não vai acabar neste ano, mesmo com a Dilma saindo. Pois a mudança disso aí, a saída dessa situação, leva tempo. Leva muito tempo. Aí é que está. A recuperação das condições sociais de muitos brasileiros, que hoje, na atualidade, por dizer assim, estão empobrecidos por causa dessa crise, as condições sociais dessas pessoas irão demorar para melhorar. Isso leva tempo. Isso leva muito esforço. Para que se entenda. A recuperação da economia dos Estados Unidos durante a Grande Depressão não significou que milhões de pessoas que tenham caído na pobreza saíram da pobreza no final dos anos 30. Não, não significou. Em 1937, aquelas cenas de pessoas em cidades como Nova York vendendo lápis e maçãs para tentar ganhar alguns centavos de dólar já haviam se tornado raras. Mas isso não significava que milhões de americanos ainda não sofressem os efeitos da depressão. Muitos continuavam na pobreza. Muitos continuavam ainda morando na rua. Vários, naquela época, adquiriram aquele hábito de morar em trailers. Seja porque não pagavam aluguel, ou pagavam um aluguel bem baixo para o dono do terreno, seja porque poderiam ficar se deslocando pelo país em busca de emprego. Aí que tá, esse hábito de americano pobre morar em trailer é o que começou a surgir naquela época. Muitos americanos passaram a ter esse hábito por uma questão de habitacional, por questão do custo de habitação, e também por essa necessidade de ficarem se deslocando em busca de trabalho. A Segunda Guerra veio, a Segunda Guerra Mundial terminou, e muitas dessas pessoas ainda não tinham saído da pobreza na qual tinham mergulhado. Quer dizer, não foi um processo simples. A recuperação econômica não significou a recuperação social, a volta dessas pessoas para os antigos patamares. Não foi um processo fácil para milhões de americanos. E eu digo agora que não vai ser um processo fácil para milhões de brasileiros recuperarem a condição social perdida, sair do empobrecimento que hoje se encontram. Não será um processo simples. Aí você pensa, bom, o que isso tem a ver com a vitória das trevas? Pô, estou dizendo, estou explicando. Nós temos hoje uma cidade em que tem pessoas que todos os dias estão espalhando currículos por aí, buscando desesperadamente por emprego, por qualquer emprego, por qualquer oportunidade de trabalho. Eu nunca vi tanto camelô na rua. Eu nunca vi tantas pessoas vendendo na rua quanto agora. Quer dizer, é resultado da recessão brasileira. Basta ver, basta olhar na rua aí. A crise está aí, na cara de qualquer um. Qualquer um queira ver. Mesmo que seja um fundo da Dilma, dá pra ver que tem crise. Não tem como dizer, a crise não existe. Crise não existe? Como não existe, meu Deus? Tá aí. E esta cidade, totalmente despreparada para esse tipo de crise, tem de sofrer seriamente as consequências. Ora, por muito tempo, nós esperamos por um porto que não foi construído. Alguns dizem que foi para a nossa sorte. Eu não vejo por esse ponto de vista, é claro. Tenho todo o direito de discordar, né? Dessa visão utópica de futuro que esse pessoal defende. Né? É fácil falar que o período estaria melhor se o porto não tivesse sido construído. Né? É fácil falar. Mas eu garanto que em Santos, com essa crise toda, vai estar bem melhor do que aqui. Isso eu garanto, isso é o lógico. Pois o porto não vai deixar de funcionar mesmo com a crise. Não vai deixar de gerar empregos mesmo com a crise. Pois independente dela, o país vai ter que continuar a exportar e importar. Aliás, está exportando bastante agora, né? Com o dólar do jeito que está. Né? Pois é. E também a questão do pré-sal. O pré-sal que realmente ele iludiu a muitos. Pois é. Iludiu a milhões de brasileiros que acreditavam em uma fonte de riqueza para a nação. Uma fonte de empregos.
E eles não vieram. Quer dizer, não importa quanto petróleo tem lá no fundo do Oceano Atlântico, pertinho de nós. Não importa. Se o preço do barril está baixo, tal como agora, não vale a pena construir plataforma para extração, porque o custo de extração é muito alto. Eu já falei sobre isso antes, vou repetir. Então, não dá para contar mais com essa riqueza. E muita gente aqui no nosso querido litoral paulista contava com isso. Tanto contava que os valores dos imóveis aqui no litoral subiram de forma espetacular. E em parte por influência dessa questão do pré-sal. Os valores de Santos estão bem altos. Em parte pela questão do pré-sal. Ah, mas a Petrobras vai chegar. Nós vamos ter plataformas no litoral, no Oceano Atlântico. Nós vamos ter refinarias, vai ter oleoduto, vai ter emprego para todo mundo, vai ser aquela maravilha, os royalties para as prefeituras. Nossa, vamos entrar no primeiro mundo em pouco tempo. E aí? O que nós temos? Pois é. E Peruíbe também vai ter de conviver com isso. Com uma riqueza que. Uma riqueza que não virá, vai. Não se pode contar com isso. Quer dizer, não tem como. Os valores do petróleo têm que se manter baixos por muito tempo, tempo definido. E alguns dizem que seria por anos. E aí? O que nós podemos fazer? O próximo prefeito ou prefeita deste município, ele vai encontrar a cidade em uma situação muito difícil. E não estou me referindo àqueles problemas que habitualmente são discutidos em Facebook. Não estou me referindo só a esses problemas. Ora, se empresas fecham, os governos tendem a arrecadar menos. Quando falo governos, me refiro ao governo federal, aos governos estaduais e, é claro, às prefeituras, aos governos municipais. E se arrecadam menos, todos nós sofremos as consequências disso. Pois é. É menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a educação, e por aí vai. Não tem como. Todos nós temos de sofrer as consequências. E uma cidade como Peruíbe também tem de sofrer muito. Pois serão menos repasses federais e estaduais e menos arrecadação aqui dentro. Não tem como. O IPTU já está altíssimo. Alguém consegue imaginar o IPTU subindo ainda mais? Com tantas pessoas que têm dificuldade já hoje, né, de pagar por esses valores. Aí tá, não tem como. Não tem como ser diferente. A crise é séria. E o próximo prefeito ou prefeita, ele vai ter que saber lidar com isso. Ele não vai poder ficar naquele discurso, né, de falar dos problemas locais, mas sempre, vamos dizer assim, colocando o Peruíbe como que fora do que acontece no Brasil. Não tem como. Essa questão da recessão brasileira, da severa recessão brasileira, terá que ser levada em consideração pelos candidatos. Terão que falar sobre isso no futuro próximo, quando iniciarem as suas campanhas. Terão que falar sobre isso. Como lidar com a crise. Como lidar com a crise brasileira. Quais as respostas alternativas para isso. Não vai ter como ficar falando, não, que o turismo, gente, por favor. O turismo está baqueado. E não é só por a questão dos equipamentos públicos em Peruíbe terem suas deficiências. Não é só por isso. Não, não é só isso. É também porque muito turista por aí está com o bolso vazio. E aí? O que você vai fazer? Como é que se faz? Não tem como. E quem tomar posse em 1º de janeiro de 2017 vai ter que levar em consideração isso. Dar uma resposta. Como administrar uma cidade como essa, né? Que terá um elevado número de desempregados, muitas lojas fechadas, consequência da queda do consumo, e empobrecimento de milhares de pessoas. Pois é, porque a tendência natural é de queda na renda do peribense.
Pessoas que tendem a ganhar menos, ou não ganhar nada, por estar desempregados, e que terão duas escolhas: ou aguentar a crise aqui, ou tentar emigrar para um lugar onde eles acham que a vida será menos dura. E muitos imigrarão. Muitos já estão imigrando. E não estão esperando por uma solução aqui. Quem governar Peruíbe, num futuro próximo, ele vai pegar uma cidade literalmente nas trevas. Nas trevas mesmo. Peruíbe estará numa situação muito dura, muito difícil. Mais do que agora. Em parte também por causa dessa questão de recursos, que serão mais difíceis do que agora. Entendam? Queda na arrecadação. Governos realizando cortes porque não terão de onde tirar dinheiro. Por causa da retração econômica. Empresas fechadas, menos impostos. Não tem jeito. Não terá como aumentar isso aí. Aí é que está. Bem, eu espero que esse vídeo seja útil. Meu discurso é um tanto que realista. Algumas pessoas podem dizer que é pessimista, mas na verdade eu percebo que ele é bem realista. Eu não quero aqui falar coisas bonitas, coisas agradáveis, né? Pois eu acho que isso não vai contribuir. Não tem jeito, não tem como. Não podemos focar apenas nos problemas locais. Devemos levar em conta que Peruíbe faz parte do Brasil e tende a ser afetado pelos problemas nacionais. E qualquer administração futura terá que levar isso em consideração. É sério, é grave. Quem governar no futuro terá que encarar tudo isso aí. Terá que encarar uma cidade cheia de desempregados, numa escala da qual simplesmente não me recordo. Pois é, sério. Alternativas teriam que ser encontradas. Alternativas ao turismo. Que, francamente, hoje só está um pouco melhor do que o sonho da pressão. É o que eu tinha para dizer. E agradeço a atenção de todos. Sim, agradeço. Vamos ver o que vai dar, né? O que eu posso fazer? Falar coisas bonitas? Não, de jeito nenhum. Até mais, pessoal.